Entrevista. A gente volta com essa entrevista mais tarde, mas a Camila Xavier, repórter que estava fazendo essa entrevista com o senador Otto Alencar, está ao vivo com a gente na porta do Ministério do Desenvolvimento Social para falar sobre a ameaça de bomba que aconteceu na tarde desta quinta-feira. Oi, Camila, muito boa tarde. Oi, Neila, boa tarde. A gente está aqui exatamente em frente ao Ministério do Direitos Humanos e o que acontece é que tinha um senhor aqui que ele estava acompanhado de duas crianças, duas meninas, junto com uma mulher, e ele queria ser atendido no Ministério. A gente ouviu de pessoas que estavam lá dentro, né? E a gente, enfim, tem uma confusão aqui, todo mundo pedindo para a gente se afastar, ficar mais distante, porque ainda tem uma bomba maior lá que não foi detonada, tem risco de ser detonada, né? Então o que acontece é que o BOP chegou aqui e está afastando todo mundo para tentar negociar com ele e acionar o detonador, né, para essa bomba não oferecer mais riscos. E, bom, o que acontece é que quando ele chegou aqui, ele tentou ser atendido, como não deixaram ele entrar, ele detonou uma bomba menor, uma bomba dessas de festa, enfim, algo pequeno para poder chamar atenção, e foi a partir desse momento que as pessoas do Ministério ouviram, né, acharam que eram tiros e saíram, evacuaram o prédio. E, bom, são essas informações que a gente tem, só que ele estava falando coisas muito desconexas pelo que os policiais explicaram, então não sabem exatamente ao certo o que tem a ver, sobre o que tem a ver esse processo, o que era exatamente, do que ele queria tratar. Quando a gente tiver mais atualizações, a gente volta com vocês. A gente vai mostrar mais imagens aqui do que está acontecendo agora, né? Eles, enfim, estão isolando tudo para não oferecer mais risco, né, para as pessoas. A gente estava bem pertinho lá, só que eles mandaram a gente se afastar cada vez mais. Acho que vocês conseguem acompanhar e ver o que está acontecendo. Camila, você falou sobre o Ministério dos Direitos Oi? Humanos. Você estava falando que ele estava na frente do Ministério dos Direitos Humanos. A ameaça de bomba foi no Ministério dos Direitos Humanos ou do Desenvolvimento Social? Senhores, atrás da árvore aqui, por favor. Isso, foi no Ministério dos Direitos Humanos. Enfim, a gente está entre os dois ministérios, né? E foi no Ministério dos Direitos Humanos que ele tentou entrar e ser atendido. Bom, a gente consegue ver então que a polícia, o BOP, está afastando toda a imprensa, tirando vocês do local, né? Por segurança. Mas, Camila, a nossa dúvida é porque, de fato, está o Ministério do Desenvolvimento Social aqui no nosso portal, foi a informação que a gente havia recebido. Me parece que ele seria recebido no Ministério dos Direitos Humanos, não foi recebido e tentou, então, explodir essa bomba no Ministério do Desenvolvimento Social, ou eu estou enganada? Então, é que a gente chegou aqui muito... Perdemos o contato com a Camila, pessoal? Bom, nós perdemos o contato com a Camila, mas a informação que eu tenho, inclusive... A outra menina do Metrópolis confirmou que era direitos humanos. Não, caiu. Bom, pessoal, a gente conseguiu ouvir aí que a Camila está tentando buscar informações para a gente, mas o que diz a matéria do portal Metrópolis é que esse homem teria explodido um artefato na frente do Ministério do Desenvolvimento Social. Já por volta das 4 da tarde, uma equipe da Polícia Militar aqui do Distrito Federal conversava com esse suspeito. Em um momento, o homem chegou a segurar uma menina no colo enquanto falava com os policiais militares. O caso acontece próximo ao bloco A da esplanada dos ministérios, onde estão também os prédios de outros ministérios, claro, como do esporte, dos direitos humanos e da cidadania. Então, não sabemos ainda qual é a relação aí do Ministério dos Direitos Humanos, mas eles estavam na frente do Ministério do Desenvolvimento Social. A gente busca mais informações sobre esse caso. A qualquer momento a gente volta com mais informações. A Camila Xavier e outros repórteres do Metrópolis estão no local. Esplanada... A gente tem Camila, pessoal? Bom, Camila, consegue dizer para a gente se esse artefato foi explodido na frente do MDS ou Ministério dos Direitos Humanos? Não,
Opa, Neila, a gente estava apurando aqui, tentando entender exatamente. O que acontece é que todos os ministérios funcionam no mesmo prédio, né? Tem o Ministério do Desenvolvimento Social, tem o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério dos Esportes, inclusive, que funciona nesse mesmo prédio. Quando ele tentou entrar, ele não especificou exatamente por quem ele queria ser atendido, né? Ele só tentou entrar no prédio, não sabem se ele queria o atendimento dos direitos humanos, desenvolvimento social, até porque não se tem informação exatamente do que ele queria. Mas por isso que houve esse choque aí de informações. Mas tudo funciona no mesmo prédio. Então, o que está no nosso portal, né, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, está correto e é no mesmo local que funciona o Ministério dos Direitos Humanos. Entendi. Essa informação que a gente tem. No momento, esse homem continua conversando com os policiais militares? Isso, a gente está bem longe do local, mas pelo que dá para ver, ele ainda está lá. Não sei se dá para ver nas imagens, mas tem uma pequena aglomeração ali, alguns policiais, um policial de preto, e ele está lá atrás desse local. Nesse momento agora o que está acontecendo é que eles estão tentando negociar para que ele saia, se afaste do local, para que então eles consigam detonar essa bomba. A bomba maior, que ainda oferece risco, né? Para quem não conhece Brasília, Camila, esses ministérios, esse ministério especificamente, esse prédio, ele está perto de quê, para quem não conhece nossa capital? Ele está com bolo de processo assim, ó, A gente está bem pertinho aqui. Bom, vou tentar localizar todo mundo aqui. A gente está bem pertinho do Museu Nacional, né, de Brasília, aquele que é um círculo, enfim, com um arco em volta. A gente está aqui na esplanada dos ministérios, né? Tem todos os ministérios. A gente está bem no comecinho dessa esplanada, né? E a gente está bem no meio desses prédios, assim. Para quem não conhece Brasília, eu acho que o mais icônico aqui é o Congresso Nacional, né? Que fica no fim da esplanada. Então a gente está mais ou menos nessa posição. Bom, a gente continua então esperando informações. E qualquer novidade você volta para contar para a gente aqui no Boletim Metrópolis. Pode deixar. Obrigada, Neila. Obrigada para quem está nos assistindo. Olha, o prédio do Ministério do Desenvolvimento Social, de fato, fica ali no começo da Esplanada dos Ministérios, perto da Catedral Metropolitana de Brasília. Esplanada que é um local extremamente movimentado, além dos servidores, pessoas que vêm de fora de Brasília para falar com os ministros, com representantes, enfim, prefeitos. Lembrando que essa semana está acontecendo a Marcha dos Prefeitos aqui em Brasília, então nós temos uma quantidade enorme de representantes de outros estados, de cidades de outros estados aqui em Brasília para conversar com seus representantes no Congresso Nacional, para participar dos eventos que acontecem de confraternização também aqui em Brasília. Então, nessa semana a gente viu uma cidade muito cheia. Ontem mesmo o trânsito estava impossível aqui em Brasília, ali na esplanada fechada, porque ontem teve também um show ali na Praça dos Três Poderes. Então, aconteceu um show que era do próprio patrocinado, pago, enfim, evento do próprio governo do Distrito Federal. Então, ontem a gente tinha autoridades do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal ali na Praça dos Três Poderes. Tínhamos autoridades, prefeitos, todo o Brasil aqui em Brasília, que inclusive estão ainda aqui hoje participando de reuniões, participando de eventos, de confraternizações. Local de muita gente. Ontem o trânsito estava praticamente parado aqui no centro da capital do Brasil, o que não acontece normalmente quando não tem esse encontro grande de pessoas aqui na capital federal. Então, ontem o trânsito estava caótico aqui em Brasília por conta da movimentação e desse número de pessoas que estão aqui nesta semana. Então, esse homem que está aí na frente do Ministério do Desenvolvimento Social escolheu uma semana bastante movimentada na esplanada dos ministérios para fazer, então, a sua manifestação, se é que a gente pode chamar de manifestação, na esplanada. Podemos ver um número enorme de policiais, um número enorme de agentes do BOP participando, então, nesse momento dessa operação lá na esplanada dos ministérios. Claro, a gente volta a qualquer momento com qualquer notícia, qualquer informação inerente a esse respeito. Produção, a gente tem alguma outra novidade sobre isso? Bom, estão me contando aqui que tem uma matéria na coluna Grande Angular. Se a produção já tiver, já pode colocar aí para vocês verem as imagens enquanto eu abro, que está mais demorado. Ah, pronto. Tem
na coluna grande angular, coluna da Lilian Tarran e da Isadora Teixeira, que mostra o artefato, tem imagem do artefato. Produção, vocês podem rodar a imagem aí para quem está nos assistindo? Ó, a gente consegue ver o artefato que teria sido jogado na porta do Ministério em Brasília. PM do Distrito Federal investiga se trata mesmo de um explosivo ou não. Tem imagens, então, do homem que estava junto com uma mulher e 2 crianças. Então, até o momento, são essas informações que a gente tem. Sigo com alguma outra notícia, pessoal, por favor. Bom, então, para quem pegou o nosso boletim aqui no final, a gente estava falando sobre uma ameaça de bomba, de explosão de bomba na porta do Ministério do Desenvolvimento Social. Vocês estão vendo imagens agora, são imagens ao vivo, produção? Imagens ao vivo, mostrando para vocês aí o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério dos Direitos Humanos, que ficam no mesmo prédio, na Esplanada dos Ministérios, no inicinho ali da Esplanada, atravessando a rua da Catedral Metropolitana de Brasília, do Museu também da República, Museu Nacional. Hoje teve, então, uma ameaça de bomba por volta de 4 horas da tarde na porta desse prédio, na porta do prédio que engloba aí 3 ministérios, 3 pastas. Imprensa está por lá, toda a imprensa por lá acompanhando esse movimento. Muita polícia, BOP, garantindo a segurança das pessoas. Até o momento não conseguiram explodir esse artefato. Polícia Militar do Distrito Federal e BOP continuam conversando, negociando com esse homem que estava na porta do Ministério com uma mulher e com 2 crianças. Até o momento são essas as informações que temos. A gente encerra o nosso boletim Metrópolis de hoje, edição de quinta-feira, com essa notícia. Mais novidades sobre esse caso, vocês acompanham no nosso portal metrópolis.com. Amanhã tem mais boletim, às 2 horas da tarde. Eu vejo você amanhã. Tchau, tchau.